As mensagens do chat ficam, ela vai ficar lá na nossa equipe. Mas o vídeo eu vou começar a gravar agora. Pronto. Dei início aqui à gravação. Então, como eu estava dizendo, o Code Composer Studio, ou CCS, né, é uma plataforma de desenvolvimento integrado da Texas. Ela é baseada na plataforma Eclipse de desenvolvimento, né? Então, você pode baixar para praticamente qualquer sistema operacional, porque o Eclipse é feito em Java, então funciona em todos os sistemas operacionais. Se você tiver uma internet boa, eu recomendo baixar já o arquivão, né, com tudo, Single File Installer. Mas se você tiver uma internet compartilhada e tiver com problemas de internet, você pode usar esse On-Demand Installer, que aí você baixa apenas um pequeno arquivo e ele vai puxando os pacotes sob demanda, o que é bem interessante. Tá? Então você não ocupa tanto espaço assim no seu HD e usa a banda de maneira eficiente. A gente acho que está na versão 10 agora. Tá? Então, recomendo que vocês aproveitem para baixar logo essa semana, que semana que vem a gente vai começar a usar de fato esse programa. Deixa eu agora carregar aqui o plano de ensino para vocês. Eu vou criar aqui uma pasta na nossa equipe. Aqui dentro de arquivos, vou jogar aqui temporariamente. Se começar a ficar bagunçado, eu começo a criar as pastas. Pronto, foi. Então, vocês podem conferir o plano de ensino ou diretamente no computador de vocês, abrindo a nossa equipe, indo lá na aba Arquivos da nossa equipe, e aí vai aparecer ali o plano de ensino que eu acabei de colocar. Ou se vocês quiserem acompanhar aqui comigo, eu vou compartilhar a tela com vocês, para a gente fazer a leitura juntos, né? Para discutirmos um pouquinho sobre a disciplina. Então, vamos lá. Essa disciplina, eu coloquei aqui o código antigo, tá? Ela provavelmente está com código novo lá no sistema, depende, né, se você é aluno da pós ou da graduação, o código pode não ser este aqui também, mas essa disciplina é uma disciplina de tópicos, né, tópicos especiais em sistemas digitais, e o tema do tópicos desse semestre vai ser sistemas operacionais embarcados de tempo real, porque para mim parece ser uma vertente como uma continuação de quem estudou programação de microcontrolador. Então, independente do microcontrolador que você usou, os conceitos que eu vou explicar aqui são conceitos amplos, tá? Você pode aplicar num Arduino, você pode aplicar num ESP32 ou no MSP430, que é o caso que a gente vai usar aqui. Por praticidade, né, por garantir que a maior parte dos alunos tenham conhecimento prévio do MSP430, eu optei por adotar essa arquitetura para tornar o andado do curso um pouco mais simples. Mas o começo do curso ele é reservado para fazer uma revisão e a gente tratar dessa parte base, né, como é que funciona o microcontrolador, como é que é o assembly desse microcontrolador. Então, a gente vai revisar isso aí tudo. Aí, como programa, eu proponho o seguinte. A disciplina... bom, aqui em cima tem as minhas informações, caso vocês queiram entrar em contato comigo, pode usar o meu e-mail, tá? Na versão presencial está aqui minha sala, mas isso aqui não vale nada, né? Hoje eu não estou lá, estou indo mais para minha sala, então basicamente o contato é por e-mail. Se precisarem de alguma coisa, pode mandar e-mail, mas como eu vou estar sempre conectado aqui no Teams, pode mandar mensagem no chat do Teams, mas eu prefiro que as dúvidas sejam tiradas no chat principal ali da nossa equipe. Porque às vezes você tem uma dúvida e o seu colega tem a mesma dúvida, mas optou por não tirar a dúvida no determinado horário. E aí, quando a dúvida fica pública lá para todo mundo, eu tenho certeza que outros alunos poderão aproveitar também da resposta que eu for dar. É muito comum, né? A gente está desenvolvendo curso e a mesma dúvida aparecer para vários alunos. Então, não tenho medo, não tenho receio, né, de tirar dúvidas. Não existe esse negócio de dúvida simples, né? Toda dúvida ela é válida. E eu estou aqui, então, para ajudá-los nesse caminho, nessa caminhada
a gente aprender como é que funcionam os sistemas operacionais embarcados de tempo real. Aproveitar esse momento aqui para falar um pouquinho do termo, né? Sistema operacional, aí vocês estão carecas de saber, tá todo mundo aí na frente de um computador usando um sistema operacional, seja ele Linux, macOS, ou Windows, né? São sistemas operacionais para computadores de grande porte, né? Computadores genéricos, cujo foco, né, sistemas operacionais são focados em responder ao usuário, a quem está usando ele, então humano. Então, eles são focados em responder a I/O, entrada e saída de dados, né? Teclado, mouse, periféricos, monitor, e etc., né? E outras coisas. Os sistemas operacionais embarcados, eles têm uma particularidade, a maior particularidade deles é que eles não trazem consigo mesmos uma quantidade muito grande de drivers ou firmwares para muitos dispositivos, porque eles são desenvolvidos para hardwares específicos, né? Não é um hardware genérico, não é um sistema operacional que tem que rodar nos processadores lá da Intel e da AMD, e agora, né, o ARM, etc. Mas os sistemas operacionais embarcados, eles são feitos para se rodar num processador ou num microcontrolador muito específico. Ou pode ser o MSP430, pode ser lá o ESP32. Então, um certo nível de adaptação sempre tem que ser feito. Você pega o código de um sistema operacional embarcado, você vai levar ele para uma arquitetura específica, você vai ter que mexer no código-fonte, não tem jeito, tá? Essa é a característica do embarcado. Esse é o grande lance. E aí tem o de tempo real. Quando eu falo de tempo real, o tempo real é um termo que se usa para sistemas que funcionam à base de tarefas, e essas tarefas têm um tempo finito para serem executadas. Tá? E o sistema, como a gente sabe, né, a carga de um sistema é algo imprevisível. Hoje já é comprovado, né, até por artigos científicos que mostram que para sistemas genéricos como Windows, Linux, etc., você tem uma imprevisibilidade tão grande nas requisições feitas ao sistema operacional que o sistema, um programa que roda no sistema operacional, ele é tido como não determinístico, né? Você não sabe exatamente como que ele vai ser executado, como o escalonador vai escolher em que momento que esse programa vai rodar. Já os sistemas operacionais embarcados de tempo real, você também não tem muito esse controle. Se você tiver um número finito de tarefas, um número fixo e finito de tarefas, você pode até fazer um agendamento que antecede a execução. A gente chama isso de um agendamento, um escalonamento offline. Mas o mais importante não é nem isso. O mais importante no sistema operacional de tempo real é o fato do sistema ser capaz de responder às demandas das tarefas dentro de um tempo pré-definido. Então, se ele terminou muito rápido, ou se ele terminou no limite ali daquele tempo, não faz diferença, desde que ele garanta aquela janela de tempo para cada tarefa. Então, essas janelas de tempo estão muito associadas à taxa de dados que ele recebe ou que ele tem que produzir, né? Muito comum, por exemplo, para transmissão de vídeo ou aquisição de voz ou de dados periódicos, você tem que processar esses dados antes que chegue a próxima amostra, ou antes que chegue o próximo frame, ou antes que chegue o próximo conjunto de dados, qualquer que ele seja. Então, essa é tida como mais ou menos uma janela de tempo para fazer esse processamento. E aí, então, o trabalho do engenheiro que trabalha com o sistema operacional de tempo real é encaixar, né, as necessidades do usuário com o que ele deseja obter no final, com as limitações que a arquitetura ou o processador que ele escolheu vão oferecer para ele, em questões de núcleos disponíveis, em questão de velocidade do clock, etc. Então, é isso que significa o termo, né? O termo Telegram, sistemas operacionais embarcados de tempo real. E aí, vamos lá, vou fazer a leitura aqui do plano de ensino. Como programa, então, eu proponho o seguinte. A disciplina de sistemas operacionais embarcados de tempo real visa aprofundar os conhecimentos de sistemas microprocessados através do estudo de sistemas operacionais com restrição de tempo de execução. São chamados de SO de tempo real, do inglês Real Time Operating Systems, ou RTOS. Na primeira parte do curso,
iremos definir o que é processamento em tempo real, diferenciar processo-tarefa de uma função rotina. Vamos estudar o funcionamento de um escalonador de processos e, por fim, utilizaremos elementos de hardware de um microcontrolador MSP430 para escrever o nosso próprio sistema operacional elementar. Na segunda parte, aprenderemos a utilizar o FreeRTOS, possivelmente o RTOS mais popular para aplicações de internet das coisas. Veremos também como fazer a comunicação entre diferentes processos. Por fim, estudaremos o conceito de Hard, Firm and Soft Deadlines, comunicação entre processos e o que pode levar o sistema a um deadlock, né? Um conceito muito importante aqui quando a gente fala de sistemas operacionais embarcados. Como comunicação professor-aluno, será criada uma equipe no ambiente de aprendizado online Microsoft Teams, né? Essa sala aqui que nós estamos. O código para ingressar na equipe é o 2FOUPXW. Então, se você tiver algum colega que não conseguiu ingressar, eu, a princípio, já adicionei todos os alunos ali da lista que eu tinha, mas se alguém não estiver conseguindo entrar, pode usar esse código que vocês podem passar para eles. A inscrição na equipe do Teams é obrigatória. Todos os recursos, tais como textos complementares, listas de exercícios, trabalhos, serão disponibilizados na página da disciplina. Toda comunicação, notas, avisos, entrega de tarefas, etc., também será feita através desse canal. A metodologia de ensino é a seguinte. Então, esta é uma disciplina com caráter mais prático do que teórico. Dessa forma, será adotada uma metodologia de aprendizado ativo. Isso significa que os alunos são os agentes principais do aprendizado e devem realizar os exercícios pedidos a fim de adquirirem o conhecimento proposto. Nesse tipo de disciplina, as aulas teóricas e expositivas têm pouco valor. O aprendizado se dá quando o aluno se engaja e, de maneira ativa, busca o conhecimento por conta própria. Na modalidade remota, é importante que o aluno adquira o kit de desenvolvimento que será usado no curso para acompanhar os exercícios. Tá? E aí eu já falei do kit, né? A plaquinha F5529. Como avaliação, a meta da disciplina é a construção de um RTOS usando a plataforma de desenvolvimento Launchpad da Texas Instruments. Cada etapa de desenvolvimento terá peso igual na avaliação final. Tá? Então, eu não coloquei aqui uma pontuação específica, porque a gente vai desenvolvendo com o tempo, né? A gente vai desenvolvendo as partes aos poucos. Então, a gente vai primeiro começar a falar, vou falar um pouquinho sobre o kernel, como é que a gente desenvolve um kernel, depois falar do escalonador, como é que a gente escolhe qual tarefa executar em qual momento bem definido. A gente vai falar um pouquinho sobre a comunicação entre os diferentes processos. A gente vai falar sobre gerenciamento de memória, né? Por qual que é a vantagem e desvantagem de você declarar uma variável lá no seu código, por exemplo, variável global, e fazer alocamento estático, ou você reservar uma área da memória para fazer alocamento dinâmico de memória. Então, você pode usar o alloc, malloc, funções para requisitar o sistema operacional uma memória. O sistema operacional te devolve, então, uma região de memória disponível para você poder escrever. A gente vai falar também um pouquinho de interrupções nesse novo paradigma, né, um paradigma de sistemas operacionais, como é que funciona a parte de interrupções. Será que elas se sobrepõem às tarefas? Será que elas vão depois? Como é que a gente vai fazer para gerenciar essas interrupções? Tá? E aí, como bibliografia recomendada, eu tenho aqui alguns artigos que eu achei interessante. Tem o livro do Rodrigo de Almeida, bom, não está aqui, eu não consigo mostrar para vocês, está lá no meu escritório. É um livro que eu li, eu achei muito bacana, tá um livro muito acessível, muito bem escrito. Ele não é muito grande, também é barato, tá? Chama Programação de Sistemas Embarcados, foi lançado em 2016. Ele é muito bom porque a primeira parte é só programação básica de sistemas de microcontroladores em geral. E ele não fala especificamente do Arduino, do MSP430, do STM, né, do plataforma núcleo, né, da STM. Ele faz uma abordagem ultra genérica, fala das técnicas que a gente usa, por exemplo, como é que faz para ler um teclado matricial, né? Qual que é a técnica para fazer a leitura desse tipo de dispositivo? Como é que faz comunicação serial, né? Como é que faz conversão AD, etc. Então é um livro muito interessante nesse sentido, porque ele não é específico de um processador. E no final desse livro, ele mostra ali uma parte toda de sistemas operacionais embarcados. Então, ele mostra como é que
como é que são, como é que é programada as entranhas ali de um SO, fala como é que faz o escalonamento, dá as definições, mas ele não dá o código específico, né? E esse é o grande calcanhar de Aquiles desse livro, porque você não consegue, com ele, adquirir o conhecimento prático, né, de sistema operacional. Aí tem o livro do Rômulo também, Fundamentos de Sistemas de Operações de Tempo Real, que é um livro interessante. Eu, particularmente, não li esse livro, tá? Não sei dizer se ele é muito bom. Mas tem o livro do Marcelo de Almeida, que é o livro que eu usei para fazer esse curso. Na verdade, não é um livro, é mais um artigo. Se você tem aquele Amazon, como é que chama? Aquele do Kindle, Kindle Unlimited, né? Se você tem o Kindle Unlimited, esse artigo aqui está disponível lá de graça. Mas se você não tiver, também é baratinho, é tipo R$ 15, um artigo bem, bem barato. E ele é muito legal porque ele mostra o código que ele usou para fazer o sistema operacional dele. Então ele escreve do zero lá um SO para o MSP 430. Então eu me baseei nesse artigo aqui, fiz uma adaptação, obviamente, né, porque o meu microcontrolador não era exatamente igual ao dele, mas fiz uma adaptação em cima desse livro aqui. Então esse livro é bastante recomendado. Vou dizer referência, né, porque não é um livro propriamente dito. E aqui tem outros livros em inglês, tá? Quem quiser se especializar sobre sistemas operacionais, quais são os conceitos, né? Por exemplo, esse aqui, ele é mais específico em o que é tempo real, né? Eu botei aqui uns livros também sobre a biblioteca ThreadX, né? Que é, que é uma biblioteca para você criar threads dentro de um sistema operacional. Então, ele fala um pouquinho sobre isso. Isso aqui é mais para quem usa Linux, né? Isso aqui é bem interessante, mas é um assunto conexo, mas não é direto com o que a gente vai ver. Então, os livros que eu recomendo nessa bibliografia aqui nessa lista é o livro 1 e o livro 3, que tem conceitos muito importantes aqui para a gente, mas principalmente o item 3 aqui. Aí aqui no final do plano de ensino eu coloquei a lista das aulas. Tem aulas teóricas e aulas de laboratório, onde a gente vai fazer mais exercícios, né? Eu vou ficar ali ajudando vocês a fazer alguns exercícios. Então, a aula do laboratório, quando a gente estava no presencial, eu chegava lá no laboratório, dava um desafio, falava um pouquinho sobre como que era para implementar, a gente fazia, eu ficava ajudando os alunos pontualmente e pronto. Então, saía legal porque os alunos tinham que botar a mão na massa. Aqui no remoto, eu vou tentar fazer algo semelhante, né? Eu vou tentar propor um exercício, vou resolver o exercício, né? E aí, com base nesse exercício, eu vou propor pequenas ramificações para vocês irem fazendo sozinho, no formato de desafios também. Só que esses desafios, eles vão ser interrompidos, né? Por exemplo, eu solto um desafio, aí a gente vai fazendo. Aí, assim que algum aluno terminar, eu paro tudo, faço uma avaliação do que o aluno fez, comparo com a minha solução, e aí eu vou tentar fazer uma discussão em cima disso. E aí a gente vai discutindo os diferentes desafios que eu for passando. Então, aqui a gente vai começar com uma primeira aula que é basicamente introdução, né, plano de ensino. Depois eu vou entrar especificamente na parte do microcontrolador, né, vou falar sobre assembly, C, as linguagens de programação que a gente vai usar, sobre temporizadores, né, aí aqui eu vou usar os temporizadores específicos, né, que é o Watchdog e o RTC, que a gente não viu lá em sistemas microprocessados. Então isso aqui é novo para todo mundo, não tem jeito, né? Depois a gente vai ver na prática, lá no laboratório, como é que eu misturo as diferentes linguagens de programação, como é que eu misturo Assembly com C. Porque na disciplina que vocês fizeram, vocês viram como é que a gente programa em Assembly, como é que a gente programa em C separadamente, mas nunca viu como é que mistura os dois. Então aqui a gente vai precisar usar os dois, porque tem coisas em sistema operacional, tem recursos do processador que você não consegue acessar na linguagem C. Em C eu não posso falar lá, eu quero uma variável que está posicionada no registro R12. Não dá para fazer isso, né? Você tem que fazer em assembly mesmo. Então a gente vai precisar das duas coisas. E aí depois a gente entra na parte teórica já de SO, vamos falar a isso, que isso aqui já seria a segunda semana, mas, bom, peraí. Eu não botei as datas específicas, porque isso aqui eu vou ajustar conforme a gente for evoluindo, né? Mas numa segunda parte, vamos dizer assim,
A gente vai falar sobre computação em tempo real, a gente já vai falar sobre escalonamento de tarefas, vai trabalhar com interrupções e escalonadores lá no laboratório. Então, já nessa segunda ou terceira semana, né? Se bem que eu estou pensando em fazer talvez uma semana de teoria, uma semana de laboratório, intercalar. A gente pode fazer. O que a gente pode fazer é terça teoria, quinta laboratório. Acho que pode ser interessante. Não para a primeira semana, obviamente, porque a primeira semana a gente precisa revisar bastante conteúdo teórico antes de entrar no laboratório. Até também para quem quiser comprar a plaquinha, né, tem que esperar o tempo para a plaquinha chegar. Então a gente pode fazer essa primeira semana toda de teoria. Aí na semana que vem eu vou dar terça teoria e quinta laboratório. Aí a gente vai alternando, né? Teoria e laboratório. Então talvez eu faça assim: teoria aqui, aí a gente faz um laboratório. Quer dizer, tirando essa primeira semana, né? Vou fazer essa teoria, depois a gente faz esse laboratório, depois eu faço essa teoria e depois a gente faz esse laboratório aqui. Mas enfim, a gente vai fazendo durante o curso e antes da aula eu vou falar sobre o que vai ser a aula. Não precisa levar esse planejamento aqui ao pé da letra, não. E aí depois só em relação ao conteúdo, né? A gente vai estudar a sincronização entre tarefas, comunicação entre processos, vai ver os conceitos, né, do que é um text, o que é um semáforo, vai ver o conceito lá do FreeRTOS de fila de mensagens, né? Então, como é que eu transmito mensagens entre processos. Depois a gente vai ver a parte da memória, gerenciamento da memória, alocação da memória, implementação de uma unidade de proteção da memória, né, para que os processos que sejam executados dentro do SO tenham proteção, para que um processo não acesse a região de memória de um outro processo, né, porque isso seria, obviamente, uma falha de segurança. E a gente vai ver os diferentes tipos de gerenciamento de memória. Depois a gente vai falar sobre interrupções, novamente, né, porque aqui é interrupções de hardware, e aqui eu vou falar sobre como que as interrupções elas acontecem, como que a gente vai gerenciar as interrupções no contexto de um sistema operacional de tempo real. É diferente dessas interrupções aqui em cima, que aqui a gente vai falar de interrupções porque eu preciso de interrupções para preemptar, para interromper, né, como o próprio nome diz, né, interromper, a execução de uma tarefa. Então, é algo mais prioritário do que o sistema operacional que vai interromper a execução dessa tarefa. Então, a gente vai usar a interrupção para isso. O kernel, na verdade, ele vai ser executado durante uma interrupção. Então, kernel, vocês já podem imaginar aí que tem que ser um código pequeno, curto e grosso, né? Tem que ser rapidinho, fazer o que tem que fazer e ir embora. E aí, depois disso, a gente vai ver como é que eu mudo o estado de uma tarefa, né? Por exemplo, uma determinada tarefa, ela pode, se ela não tem mais nada para fazer, ela pode se colocar no estado dormente. E aí o processador não segue diretamente o estado da tarefa. A tarefa fica colocada de lado, fica numa fila de espera, mas o processador continua processando as outras tarefas, né? Os outros processos que estão em execução. Então, lá em Sysmic, vocês viram como é que faz para botar o processador em modo de baixo consumo de energia. Mas o estado da tarefa tem que estar desassociado ao estado do processador agora. A gente vai ver como é que gerencia isso. E aí aqui, por fim, a gente vai ver o FreeRTOS, como é que a gente faz portabilidade, né, leva para outras arquiteturas. E aí a gente vai começar a usar o FreeRTOS aqui. Eu estou pensando em tirar talvez alguns desses conhecimentos aqui, talvez essa parte de gerenciamento de memória, a gente vai estudar isso aqui direto dentro do FreeRTOS. Para a gente poder trabalhar mais, né, com o FreeRTOS, eu vou jogar alguns desses conceitos aqui, em vez de a gente fazer na mão, a gente só vai usar o que está no FreeRTOS. Vou deixar o curso um pouco mais útil, né, para vocês usarem nos projetos pessoais de vocês. Porque eu imagino que, até queria escutar agora de vocês um pouquinho nesse final, queria escutar de vocês qual é a expectativa que vocês têm desse curso. Se vocês têm algum projeto pessoal que vocês estão tocando, que precisa do FreeRTOS, se vocês estão só por pura curiosidade, né, querem saber um pouquinho a mais do que é um RTOS de tempo real. Aí eu queria primeiro dar prioridade aí para os alunos da pós. Acho que aqui só está a Thaís e o Felipe, né?
o Igor e o... Ah, não, o Moisés está aí também. Então, Moisés, Thaís e Felipe, qual é a expectativa que vocês têm dessa disciplina? Porque às vezes também eu posso fazer ajustes aqui e ali, né? Dependendo do que vocês têm. Aliás, a pergunta principal é qual que é o projeto de vocês lá no mestrado, né? Ah, legal. Bacana, Thaís. Então, a Thaís está falando aqui, né? Tem mais curiosidade para conhecer essa área. Você já chegou a trabalhar nessa área antes? Ou foi só no curso de graduação? Legal, bacana. Aqui é interessante. E o mais, assim, impressionante do que a gente vai ver aqui é que esse sistema operacional, esse FreeRTOS, ele está em tudo quanto é canto. É... Ah, LGPD, olha que bacana. É um assunto quente, né? É, aqui na nossa pós-graduação em segurança cibernética, LGPD é um assunto quentíssimo, né? Proteção de dados, muito bacana. Legal, show de bola. Eu, professor Felipe, aqui. Diga, pode falar, Felipe. Pô, a meu já é um pouco diferente, que eu pretendo utilizar assim, no trabalho final, porque a ideia é fazer um tipo de segurança na camada de aplicação em sistemas IoT, né? Oh, legal. E aí no sistema IoT utiliza muito o FreeRTOS. Muito bacana. Ah, isso aí é fantástico. E assim, questão de segurança que tem muita falha de segurança, tá? Porque o sistema operacional, quanto mais simples ele é, mais aberto e mais suscetível à falha de segurança ele vai ser. Então a gente vai encontrar muita coisa aqui. É importantíssimo, acho que essa disciplina, então, para você, que você vai ter o conhecimento, o know-how ali de como é que funciona internamente, né, o SO de tempo real. E Professor, no muito, meu caso, minha proposta é sobre detecção de invasores em repositórios de ensino online. Então, acredito que vai me ajudar. legal. Repositório online, tipo o Moodle, assim, essas coisas, ou como é que é o nome daquele Isso, lá? exatamente. Ou é mais aquele repositório de documentos, tipo como é que é o nome? Não sei o que lá, Space, Day Space? O foco mais é no Moodle mesmo, professor. Ah, show de bola. Ah, bacana. O FreeRTOS, eu não sei se entra muito aqui, se é muito a praia, né? Porque esses sistemas mais pesados, né, com banco de dados e necessidade, com muita necessidade de armazenamento de vídeos, de aulas, de material de trabalho, eles não se aplicam muito a microcontroladores. Mas os conceitos que eu vou falar aqui, os conceitos de escalonamento, os conceitos de gerenciamento de memória, é, talvez para você também proteção, né, unidade de proteção de memória, NPU. Esses conceitos, eles todos existem em sistemas operacionais de grande porte, Windows, Linux, etc. Então, com certeza, você vai se identificar quando for falar desses tópicos, porque tem muito ataque que explora justamente esses aspectos do sistema operacional. Por exemplo, tem muito ataque que tenta buscar. é, Lembra, não sei se vocês lembram, teve uma época que saiu uma, uma vulnerabilidade de hardware, dos processadores da Intel. Foi a vulnerabilidade chamada de Spectre e Meltdown. Spectre e Meltdown eram vulnerabilidades na camada deixa eu só lembrar agora, de acesso ao cache do processador. É uma memória que fica dentro do processador, tipo registros, e as regiões do cache, elas contêm informações da memória principal onde um processo está executando. Então, imagina assim, os processos críticos, né? Tipo SSH, o servidor de SSH ou o próprio servidor do Moodle, né? O servidor lá do Moodle, HTTP, banco de dados, etc. Eles estão rodando e o código deles está lá na memória. Aí, para ficar mais rápido, o processador ele pega a parte que ele usa mais frequente desse código e joga para dentro do processador, numa região que ele chama de memória cache. E tem vários níveis dessa memória cache. Cada processador, cada núcleo tem os seus registradores,
Cada processador tem a sua memória L1, mas a memória L2 e L3 são memórias compartilhadas. Então, quanto mais perto do processador essa informação está, mais rápida ela é acessada. E é muito comum o processador, na hora que ele troca de tarefa, ele deixa essa região de memória cache pré-preenchida para não precisar gastar tempo trocando, né, fazendo o que a gente chama de troca de contexto, uma quantidade muito grande de dados. E aí, a região de memória interna, o cache, não tem proteção. A região externa, a memória RAM, tem proteção. Tem a MPU, que faz essa proteção em hardware. E aí, o que os pesquisadores descobriram? Que existem algumas instruções, algumas sequências de instruções, que faz o processador se confundir, né, lá nos microcode, coisa lá da arquitetura, coisa de hardware mesmo, que faz com que algumas regiões de memória, dentro da memória cache, fiquem visíveis para processos que, a princípio, não deveriam ter acesso àquela região de memória. Aí, quando saiu o primeiro artigo, né, do Spectre, o pessoal falou, não, isso aí, nunca que o pessoal vai conseguir obter uma senha do SSH usando essa técnica, porque a região de memória que está ali no cache, você não tem acesso a ela toda, usando o bug, e segundo, que você não sabe o que tem naquele conteúdo com antecedência, né? Você não sabe o que foi guardado ali. Um processo, ele não conhece os outros processos que estão sendo executados. Então, tem esse porém. Só que aí o pessoal falou, pô, é computador, né? O negócio roda muito rápido. E aí eles fizeram um programa, um script que quebra que usa dessa falha de segurança várias e várias vezes, para de maneira até um pouco aleatória acessar a memória RAM do sistema, e aos poucos eles foram construindo, formato de quebra-cabeça mesmo, o que tinha na memória RAM. E aí eles conseguiram extrair o programa inteiro, e inclusive as chaves que eram guardadas na memória. E isso foi assim, saiu o artigo, saiu uma semana depois o pessoal criticando, e aí uma semana depois o pessoal falando, não, tá aqui o script que mostra que isso aqui é possível de ler toda a memória. Ou seja, o negócio foi feio, tá? Foi muito feio na época, eu lembro perfeitamente. Foi um belo de um baque para a Intel. O kernel do Linux desabilitou os recursos que usavam, né? Porque era um recurso acelerador, era para acelerar algumas instruções. Desabilitou esse recurso, tendo impacto em até 20% da performance, foi uma coisa assim feia, foi pesado. Então eu achei isso interessante e então esses conceitos, né, alguns desses conceitos que eu vou falar aqui, porque são conceitos mais básicos do sistema operacional, infelizmente eu não consigo chegar nesse nível aí para falar um pouco mais em detalhes do Spectre e do Meltdown, mas saiba que existe, né? Então acho que vai ser útil, no final das contas vai ser útil para você também. E agora os alunos da graduação, queria saber se alguém está com um TCC, algum projeto final que vai usar o FreeRTOS, se alguém vai usar o ESP, por exemplo, o MSP, até para eu poder direcionar o curso aqui. Professor, eu estou pensando em fazer alguma coisa, talvez com MSP ou com Arduino, algum projeto, alguma coisa de eletrônica, ou algum Shield, alguma coisa assim. Eu estou pensando mais ou menos, mas eu queria que essa disciplina aí já, se possível, me encaminhasse já para tomar algumas decisões para o TCC. Ah, legal, bacana. Ah, não, com certeza vai te dar uma bela de uma overview aí do que é um sistema operacional e como é que você pode usar, né? Na verdade, esse curso aqui, ele entra como... O que eu ensino aqui é um outro paradigma de como é que você vê os microcontroladores. Eu acho que tem 3 grandes formas de programar os microcontroladores. Um é aquela versão lá, loop infinito, super loop, que alguns chamam. Acho que inclusive estava lá no teu trabalho, né, Lucas? Que você botou lá, quando você falou sobre a definição. O loop infinito é uma maneira bem tradicional de escrever código, né? A gente, quando faz Arduino lá, a plataforma Arduino, o Sketch, né, aquele programa baseado na energia, ele evidencia isso bastante. Você tem uma etapa de configuração, você tem uma etapa de loop infinito, e
E é isso. Tudo é executado ali naquele loop infinito. Se você tiver muitas tarefas, você tem que fazer elas de maneira sequencial e meio que se organizar para que as coisas funcionem. Só que acaba ficando confuso quando você tem muitos processos para processar, para trabalhar. E aí vem a questão das interrupções. As interrupções é um paradigma de processamento que dá a ilusão de paralelismo. Na verdade, não é paralelismo propriamente dito, porque as coisas acontecem de maneira sequencial. Só que como você programa elas, você programa as atividades, né, os processos e as tarefas em trechos isolados do código, fica parecendo que aquilo lá está sendo executado em paralelo. Na verdade, aquilo é executado baseado num evento de hardware, num evento externo, um evento programado por software, que é ou periódico, ou que acontece dependendo de uma ação do usuário. Então é um paradigma diferente, é um segundo paradigma. Nada impede de misturar os dois, né? Você pode ter o Superloop, que é uma tarefa de plano de fundo, né, menos importante, e você tem as interrupções que vão, então, preemptivamente interromper o Superloop e executar um trechinho de código que tem que ser curtinho para não atrapalhar muito o Superloop. Terceiro paradigma, que é o que eu vou mostrar hoje, é o paradigma de um sistema operacional. Poxa, gostei de programar aqui usando interrupções. Eu gostei dessa ideia de encapsular, né, as tarefas em pequenos blocos de software que se parecem com funções, e eu vou organizar eles, então, de maneira lógica e no formato de tarefas. E essas tarefas eu quero que elas executem como se fossem em paralelo, elas são independentes, né? Elas fazem coisas completamente separadas. Então, eu poderia executá-las em paralelo. E aí, por exemplo, se o meu sistema tem 2 processadores, por que não alocar uma tarefa a um processador e uma segunda tarefa a um outro processador e elas executam de fato em paralelo? Então, isso aí é o nosso terceiro paradigma, o paradigma baseado no sistema operacional. Então, tem que ter alguém por trás, alguém mais importante que as tarefas, alguém mais importante que essas funções que a gente vai escrever, que vai falar, beleza, eu tenho um conjunto de coisas para fazer, certo? Eu tenho um conjunto de hardware que pode fazer essas coisas, mas esse conjunto de hardware, ele é finito. O conjunto de tarefas é um set, um conjunto, a princípio, que pode crescer muito, pode ser até infinito. Como é que eu faço, então, para distribuir de maneira inteligente o recurso finito, hardware, memória, armazenamento, etc., dentro dessas tarefas, né? Então, o kernel, né, que é esse elemento mais importante, ele vai, então, puxar cada tarefa e vai colocar num processador. Então, essa tarefa executa nesse processador por um tempo, depois para um pouquinho, pego essa outra tarefa, executo por um tempo, e vou alternando as tarefas tão rápido que o usuário nem vai perceber que elas estão executando. O usuário vai ter a ilusão, né, vai ter a impressão que as tarefas estão sendo executadas paralelamente. A ideia do sistema operacional é essa. Então, esse é o terceiro paradigma que eu vou falar aqui para vocês. Então, acho que, bacana. Obrigado pela contribuição. De fato, me ajuda a guiar um pouco o curso. Eu não queria hoje entrar na parte teórica, tá? Eu quero esperar mais um pouquinho, porque a turma ainda não está completa. Pode ter gente que esteja tendo dificuldade para se conectar. E assim, só falando um pouquinho mais sobre mim, né? Alguns de vocês tiveram aula comigo, outros ainda não. Eu gosto de tudo que é eletrônico, de tudo que é, informática, eletrônico, microcontrolador, programação. Eu gosto mais de hardware do que de software, mas não tem jeito, para trabalhar com microcontrolador a gente precisa programar bastante. Então, acabo me interessando também por técnicas de programação. E estou aberto aí para discutir muitos desses assuntos, né? Tem muitas ideias de TCC que às vezes aparecem somente de um bate-papo aqui na disciplina. Estou totalmente à disposição. Sou um entusiasta aí de hardware, de coisas de computador. Eu gosto bastante, gosto de estar sempre atualizado, né, em relação a essas tecnologias. Tento manter os meus cursos atualizados, apesar da dificuldade, mas tento fazer isso. Inclusive, nessas últimas férias aí, eu peguei e atualizei aqui o meu computador. Depois eu passo para vocês. Eu fiz um videozinho mostrando o processo. Vou botar aí para vocês depois, para vocês verem.
Então, se vocês quiserem bater papo sobre isso também, estou à disposição, tá? Os projetos pessoais. O que eu puder ajustar aqui, trazer para vocês informações úteis, eu fico muito mais satisfeito do que ficar aqui falando sobre a parte teórica dessa disciplina sem ter muito feedback. Então, acho que isso vai ser uma caminhada muito bacana. E, bom, como eu não queria passar, né, nenhuma disciplina teórica, eu acho que eu vou dispensá-los para a aula de hoje, né? A gente pode terminar a aula aqui. E aí a gente começa na quinta-feira com a parte teórica mesmo do curso, que a gente vai fazer uma revisão de C e de Assembly no MSP 430. E aí, aqui no chat... Oi, Gabriel, pode falar. Professor, eu queria fazer uma pergunta só um pouquinho fora, já um pouquinho fora do escopo. Manda bala. O senhor está sabendo de algum projeto de mestrado que vai abrir no próximo semestre? Algum que o senhor sabe que tem um pouco a ver com a área, assim, que o senhor poderia recomendar? Na UNB ou algum outro lugar que o senhor esteja sabendo, talvez? Eu já vou me formar nesse semestre agora, já queria saber se tem algum mestrado que eu pudesse tentar ingressar. Legal, Gabriel, bacana. Aqui na UNB nós temos, pelo menos aqui nesses tópicos que vocês veem aqui no curso de engenharia da computação, engenharia elétrica, tem o programa acadêmico e o programa, aqui do nosso departamento, né, tem o programa acadêmico e o programa profissional. O PPEE e o PPGE, que são os programas de pós-graduação, e cada um tem um foco um pouquinho diferente. O PPEE é um programa profissional cujo tema principal é segurança cibernética, tá? Segurança de dados, segurança da informação. E aí tem muitos tópicos de interesse lá. Tem gente trabalhando desde a parte de hardware mesmo, né? O hardware para garantir segurança, criptografia, etc., cifragem. Tem gente estudando a parte de arquitetura de rede segura. Tem gente estudando a segurança da informação, garantindo a proteção de dados, né? Igual acho que foi a Thaís que comentou. Trabalhando com a legislação, né, de proteção de dados dos usuários, que é a LGPD, a gente estava comentando agora. E então é um programa bem interessante. O foco do programa profissional é muito mais desenvolvimento de soluções, publicar uma patente, um registro de software, publicar um artigo numa conferência. É mais isso do que a parte acadêmica. Já o programa acadêmico, mestrado acadêmico, ele tem um foco maior em publicar artigos em revistas, tá? Então, são assuntos de pesquisa de mais teor científico, então, coisas mais inovadoras, com um foco muito mais em publicar em revistas. Geralmente, Gabriel, e aí para os demais que têm interesse também em seguir a carreira acadêmica, quando o aluno entra num programa de pós-graduação, o aluno traz consigo o seu projeto de pesquisa. É óbvio, uma vez que ele começou e ingressou no programa de pós-graduação e conseguiu um orientador, nada impede ele de mudar o tópico de pesquisa para o tópico do orientador dele, né? Se o orientador propõe, não, vamos mudar um pouco o tópico de pesquisa para um tópico que eu estou trabalhando agora. Nada impede, tá? Pode ser o caso. Eu, por exemplo, atualmente estou com um grupo de trabalho, a Larissa, inclusive, faz parte, que é um grupo de trabalho em... deixa eu ver se tem mais alunos aqui. Arthur, né? Que estuda a questão de os desafios de construção e de operação de satélites, né? A gente está trabalhando com nanosatélites, chamados CubeSats, que são satélites pequenos que têm vários desafios de implementação, né? O desafio de comunicação, eles estão em órbita baixa, então eles voam relativamente rápido, tem uma janela de tempo de comunicação muito pequena, tem o problema do efeito Doppler, né, na parte da comunicação, tem a questão da segurança, né, tanto a segurança de comunicação em órbita, como a segurança de proteção dos dados na estação terrestre, né? Então, alguns alunos que ingressaram estão sob a minha orientação e eu
propõe, às vezes, até mudar o tópico para, não, você não quer trabalhar nesse projeto aqui que eu estou, e aí o aluno, às vezes, migra, né? Então, geralmente, o aluno que traz o seu projeto, mas nada impede dele mudar. E aí, esse próprio projeto, o projeto próprio do aluno, ele é muito importante porque ele faz parte da seleção, né? O edital de seleção no mestrado, ele exige um pré-projeto. O aluno escreve um projeto com revisão bibliográfica, uma proposta, né? Às vezes até com resultados preliminares, porque não, né? Se for um resultado do trabalho de graduação, já pode até botar uns resultados preliminares, mesmo não sendo totalmente obrigatória essa parte. Então, o pré-projeto é uma ideia que é discutida, e se a ideia for promissora e ela casar, né, com um tópico de pesquisa ou a especialidade de um professor que está dentro do programa, aí o aluno é aceito, né? Tem as outras questões, as pontuações que fogem um pouco do controle do projeto, mas tem isso aí. Então, se você quiser fazer aqui com a gente, tem os editais do PPE e do PPGE, e devem sair mais para metade do segundo semestre, porque a seleção acabou de acontecer, né, para esses novos programas, né, nesse semestre agora que começou. Então, uma outra opção também é você entrar como aluno especial. Você se inscreve como aluno especial, paga lá uma inscrição, bem pouquinho, bem baratinho, mas aí você paga uma inscrição, faz uma disciplina, conversa com os professores, né, da pós e vê quem está trabalhando com o quê. E aí, durante essa conversa, você já vai preparando um pré-projeto. Esse processo, né, essa forma de ingressão, ela é muito mais comum lá na saúde. Aqui na engenharia elétrica, a gente não tem muito essa cultura. Até tem alguns casos, mas são casos mais isolados. Aqui a gente pega mesmo o projeto do aluno e tenta trabalhar com o aluno no que ele mais tem a especialidade dele, né? Porque às vezes é um profissional que está trabalhando numa determinada área e quer usar do acesso que ele tem no trabalho, conjunto com uma expertise de um professor, para gerar um produto científico ou um conhecimento científico novo, né? Uma dissertação. No caso lá da saúde, o pessoal acho que nem aceita um projeto se não tiver um professor vinculado, do qual o aluno participou, né, como aluno especial em um determinado semestre. Então, eles às vezes nem aceitam. Eu acho isso um tanto quanto extremo, né? Mas a cultura assim funciona lá e tem funcionado bem. Mas então essa é a dica. Pode falar. Sendo sincero, a minha maior vontade não é nem tanto por conta da pesquisa em si, seria mais por conta da docência. A parte docente me agrada muito. Eu acho que eu gostaria muito de ser professor e de dar aula. Ah, legal. Aí teria que passar pelo crivo da pesquisa também, né? Sem problema. Com certeza. Eu acho que, nesse caso, eu te recomendaria focar, então, os teus esforços para fazer uma proposta interessante lá no PPGE, que é o mestrado acadêmico, porque ele já vai te dar a base para você fazer um doutorado, e que é o pré-requisito para você virar professor, né? Antigamente até tinha edital de seleção de professor sem doutorado, tá? Selecionava-se mestrado, pessoas com mestrado, mas hoje isso praticamente não tem mais, né? O nível de exigência aumentou muito e hoje é só com doutorado para virar professor. Uma outra opção é você fazer fora também, né? Você pode fazer o teu curso em outro país, outro estado, e aproveitar aqui. O mestrado é mais difícil de aproveitar em outros países, mas o doutorado ele é universal. Se você fizer doutorado na França, nos Estados Unidos, qualquer lugar, ele vai ser aproveitado aqui. Perfeito. Valeu, professor. Beleza. Então é isso, Gabriel. Boa sorte no edital de seleção. Se você precisar de ajuda aí para fazer o projeto, pode entrar em contato comigo também, que eu te dou um auxílio, tá? A Thais está perguntando aqui, também me interessa, mas no PPE não tem disciplinas voltadas para a docência, né? Tem no PPGE, mas será que podemos aproveitar? Exatamente, Thais. Como o mestrado acadêmico, né, ele tem esse foco acadêmico e ele é feito para formar pessoas com um perfil de pesquisa,
ele tem lá a exigência da disciplina de docência, né? Como é que chama? Estágio em docência. O estágio em docência é praticamente o aluno, ele auxilia um professor numa disciplina e tem a experiência praticamente completa ali, de elaborar um conteúdo didático, de dar aula e tudo. Não dá para aproveitar o estágio em docência, mesmo se você peça assim, como uma disciplina fora, né, do mestrado, não dá para aproveitar lá no PPE, porque a gente não está na proposta do PPE essas disciplinas, então não tem nem como aproveitar, porque não faz parte do nosso, é como se fosse assim, não tem no cardápio do PPE, né? Mas o PPGE, se você fizesse essa disciplina como, se bem que estágio em docência não tem como fazer se você não tem um professor orientador. É uma boa pergunta, tá? Na verdade, eu não sei te responder se dá para fazer estágio em docência como aluno especial. Porque, geralmente a gente pensa em aluno especial como aluno que vai fazer uma disciplina do estilo teórico-prática, né? E não um estágio em docência. Eu vou dar uma perguntada lá. Posso perguntar aqui pro pessoal e te respondo aí na quinta-feira. Pode deixar. O Walter está perguntando assim: professor, eu tenho uma dúvida quanto às avaliações da matéria. Será feita através de trabalhos? É isso aí, Walter. Aqui, assim, a avaliação é muito mais aberta, né? A gente não vai fazer, porque isso é uma disciplina optativa de tópicos, ela é baseada nos trabalhos que a gente vai realizar. Não vai ter prova no sentido tradicional. A gente vai fazer o código, a gente vai desenvolver um código, e é basicamente o funcionamento desse código que vai ser a avaliação. Então, eu botei alguns checklists, uns checkpoints, né? Uns pontos ali de avaliação que eu quero desenvolver com vocês. Mas eu vou sentir como é que está o andamento da turma, que pontos que está mais difícil, que pontos que tá mais fácil, e aí eu vou ajustando o curso em forma disso. Por exemplo, eu listei lá no plano de ensino, deixa eu abrir aqui. Ele ainda está compartilhado? Caramba, eu tô com esse negócio compartilhado até agora. Estou aqui falando, achando que eu estava falando para a câmera. Agora parei de compartilhar, mas tá aqui, ó. Essa parte da avaliação, Walter, eu coloquei assim só uns checkpoints. Por exemplo, eu quero que a gente faça. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser o kernel, né? A parte mais tranquila de fazer. Aí a gente vai desenvolver essa parte aqui, vai desenvolver o escalonador e eu vou avaliar, né? Como é que está indo a turma. Se a turma, todo mundo conseguiu fazer o kernel, geralmente eu faço assim. O kernel é 50% da nota. Ele tem um V0 muito alto, tá? Eu estou falando que é o mais fácil, é porque, na verdade, é o primeiro que a gente faz, mas ele tem um V0 relativamente elevado. Se a gente não conseguiu fazer o kernel e o escalonador, a gente já fez grande parte aqui da disciplina. Então, o kernel é metade, aí, vamos dizer, da pontuação. Quem fez o kernel chegou ali no MM. O escalonador, quem conseguiu fazer o escalonador, está ali no MS. E aí, o resto aqui é o extra, tá? E a gente vai escolher um, eventualmente. Como eu estou pensando em colocar essas coisas dentro do FreeRTOS, a gente já vai passar para o FreeRTOS. Basicamente, assim, conseguiu fazer o FreeRTOS funcionar com esses elementos aqui, aí já está valendo o SS, tá? Então, a avaliação ela vai ser mais na forma de checkpoints, né? Se eu vou desenvolvendo, a turma toda vai evoluindo junto. Conforme a gente chegar no checkpoint, aí você garante ali, o seu código está funcionando, você garante ali uma determinada menção. Professor, eu cheguei atrasado, mas vai ter aula assíncrona? A princípio, não, Gabriel. Como as sessões são mais de sessões práticas, eu vou dar as aulas síncronas, mas vão ser aulas síncronas. Bom, tem aqui no plano de ensino a proposta das aulas, né? Mas a parte teórica vai ser síncrona, né? Vai ser expositiva. E todas essas aulas que estão marcadas aqui como laboratório, elas vão ser mais um esquema, tipo assim, todo mundo se conecta aqui, eu vou passar um desafio, vou resolver parte do desafio e vou deixar vocês fazerem um pouquinho. Então, eu fico mais como... vai ser mais um formato de tirada de dúvidas, né? Mas a gente vai fazendo aos poucos. Chega um aluno, tem uma dúvida, eu vou pedir para compartilhar, aí vou discutir em cima do código do aluno, né? Então, a gente vai fazendo isso juntos. Tá? Então tem os dois formatos, mas assíncrona mesmo, de assistir vídeo, não vai ter. Fechado. Beleza.
Vou tentar, na medida do possível, assim que eu lembrar. Se puder me ajudar, viu, Guilherme? O Guilherme está perguntando se todas as aulas serão gravadas. Eu geralmente esqueço de gravar, mas aí você me lembra que eu começo a gravar. Vou botar aqui ou no stream ou no YouTube, para a gente poder ter um lugar mais fácil de acessar. Mas geralmente quando eu paro de gravar, ele fica salvo aqui por 20 dias. Eu geralmente baixo no meu PC e carrego lá no YouTube, mas vamos ver se eu consigo carregar no stream. O que for mais prático aí para todo mundo, eu faço. Professor, Oi, João. gostei daquela ideia lá de usar a plataforma AWS lá, né, de IoT. Se a gente conseguir trabalhar com ela até o final do curso, vai ser bem legal, porque eu consigo anexar, né, no meu projeto lá, como É recepção. verdade. Porque como ele vai precisar escalonar, aí eu vou precisar mudar um pouco começando pelo aplicativo, né, e eu tô querendo buscar outros serviços de nuvem. Seria legal. Bacana. E Legal. FreeRTOS para isso também, né? Show de bola. Para quem não conhece, o João Pedro está fazendo um projeto lá com o pessoal da física de uma estação meteorológica. Então, ele desenvolveu lá uma aplicação para o pessoal da física, uma caixinha toda bonitinha, tem a parte externa também, o encapsulamento e tal. Depois, se você quiser botar uma foto aí para o pessoal ver, viu, João? Pode botar aí no chat. E aí ele desenvolveu, acho que foi usando interrupções e o Superloop, né, que você fez lá. Sim, foi usando o Deep Sleep para manter a bateria funcionando o maior tempo possível, né? Então ele só roda uma vez. Legal. Eu utilizei o ESP32, né? Então, Tá. quando a gente usa o modo hibernação, ele só pode rodar uma vez. Entendi. Legal. Não, com certeza essa disciplina vai ser bem útil para você. Vou tentar, então, vamos tentar adicionar essa parte do AWS. Seria bom, então, já agora, desde o começo, a gente começar a procurar qual é o periférico, né, que encaixa com o MSP430, para a gente botar conectividade de internet, né, seja no cabo, internet, ou seja no Wi-Fi mesmo, né, uma conexão com o computador, alguma coisa que a gente possa fazer a transmissão desses dados. O ESP é bom porque ele vem com tudo, né? Às vezes a gente pode, quando a gente for para o FreeRTOS, você pode eventualmente trabalhar já direto no ESP32, porque os conceitos do FreeRTOS vão ser os mesmos, né? É o mesmo sistema operacional que está ali por trás. Então você pode trabalhar com o teu ESP e aí a gente busca colocar, né? Como o próprio nome diz, os plugins, a gente vai tentar plugar os adaptadores lá da AWS. Eu tô muito afim de chegar nessa parte também. Beleza, vou tentar aqui. Lucas, pode falar. Professor, então, eu perdi um pouquinho do início da aula, né? Você falou um pouco dessa parte de internet e tal, compartilhando um pouco, assim, de um projeto pessoal que eu gostaria de fazer, justamente para trabalhar com essa stack da TCP/IP, né? E talvez implementar um servidor Telnet, alguma coisa assim, para Legal. conhecer mais da stack TCP/IP, né? Tem vários stacks TCP/IP embarcados interessantes. Estava dando uma olhada na LWP. Deixa eu anotar aqui. Deve ter uma pronta lá para o FreeRTOS, tá? LWP, mas eu vou deixar aqui anotado caso a gente precise. Provavelmente usa LWP. Até o ESP32 usa ela e tal. Curioso. Bacana. Aí, em relação ao módulo também de Ethernet, tem vários que usam comunicação SPI, né? Então, acredito que seja uma limitação, não tem algo relacionado à compatibilidade com o microcontrolador em específico. É só fazer um driver, né, para o módulo e fazer a comunicação. Excelente. Aí o módulo tem um chip que já é o FI, né, que implementa a parte física do protocolo. Aí é isso. Cara, excelente, excelente. Vou mandar aqui no grupo mais tarde um link com esses módulos. Tá ótimo. Não, excelente, Lucas. Estou vendo que o interesse aqui é alto nessa parte de acesso à rede, né, acesso à internet. Vamos tentar chegar nessa parte. Então,
dado esse interesse de vocês, dá para fazer um ajuste aqui no curso tranquilo, né? Para a gente, pelo menos, simplificar um pouco dessa parte do começo, deixar mais concentrado ali no FreeRTOS e puxar um pouco dessa parte de conectividade ali para o final. Acho que vai ficar bacana. Excelente, tá bom. Perfeito, professor. Então, se vocês não tiverem mais perguntas, eu gostaria de, então, desejar a todos um bom início de semestre, né? A gente tem a próxima aula marcada aí para quinta-feira, mesmo horário. Eu vou tentar carregar aqui algum material já para a próxima semana, mas a semana que vem é só revisão ainda, tá? Eu vou carregar o material técnico da plaquinha, para quem ainda não tem. E aí, o pessoal que não tem a placa, me manda uma mensagem no chat mesmo, no chat não da equipe, mas no chat pessoal, manda uma mensagem para mim diretamente, que aí eu organizo aqui o empréstimo. Eu vou fazer um controle de inventário e a gente marca, vocês passam aqui em casa, pegam, ou então a gente marca em um dia, eu posso levar lá para o UNB e deixar lá e vocês podem pegar lá. Beleza, gente? Então tá ótimo. Queria agradecer a todos pela atenção. Oi, pode falar. Aqui, Carlos, Luísa, o Arthur, não sei quem que estava falando. Ah, não, só ia dizer que beleza mesmo. Ah, tá joia. Obrigado, Luísa. Então tá bom. O senhor pode repetir a última parte aí que o senhor falou? Não, eu só queria organizar com as pessoas que não têm a plaquinha, né, os empréstimos. Então, a Luísa, inclusive, eu já combinei aqui que vou emprestar uma para ela. Aí a gente combina, vocês me mandam, quem não tiver com a plaquinha, me manda uma mensagem no chat que eu vou organizar os empréstimos. Fechado. E quem tiver plaquinha excedente, né, se na benevolência aí puder emprestar para os colegas, eu não sei se eu vou ter placa suficiente para todo mundo, mas eu acho que vou, pelo que vocês mandarem aqui no chat, eu acho que vai ter. Eu comprei 5 placas aqui para emprestar, acho que vai ter suficiente, sim. Eu tô com uma aqui que sobrou do projeto, mas eu acho que eu vou ter que devolver. Ah, não, com certeza. Se é emprestada. Porque essas plaquinhas aí, elas são prioritárias para o pessoal da graduação, tá? Lá da graduação de SISMIC, né? Eu sei que vocês também são da graduação, mas quem está fazendo SISMIC agora precisa dessas plaquinhas mais do que tudo. A minha foi do TCC, tinha pego com Zelê, mas... tá. Vou Não, devolver. devolve para ele, porque ele provavelmente vai usar essas plaquinhas lá para os alunos desse semestre. Então, show de bola, gente. Então, estou bem satisfeito, turma cheia, estou bem animado aí com o andar desse semestre. Vai ter coisa nova, né? Eu gosto disso, né? Aprender sempre é bom. Então, espero que vocês estejam empolgados aí, igual eu, para a gente aprender essa parte nova aí de FreeRTOS. Então, falou, gente. Desejo a todos uma boa semaninha. A gente se vê, então, na quinta-feira, tá bom? Até mais, professor. Falou. Obrigado. Até mais, professor. Tchau, tchau. Beleza, obrigado, professor. Valeu, professor. Falou. Até mais.